Senhor meu Deus, obrigado mais uma vez por essa noite tão especial, a qual o Senhor nos permite poder estar compartilhando uma porção da sua palavra com seus filhos que nos prestigiam com sua audiência, seus compartilhamentos, seus comentários e participando, interagindo conosco através dessas aulas ministradas aqui pela essa rede social. Jesus, dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade, sejam elas sobre nós. Nessa noite tão especial, nos dê palavras de sabedoria para que possamos edificar seus filhos que vão compartilhar conosco dessa lição tão especial e marcante que é estudando aqui o livro de Daniel. Assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão, é com grande satisfação que nós estamos dando continuidade a esse ciclo de ensino. E ao meu lado aqui o ilustre servo do Senhor, presbítero Samuel de Barros, que tem aqui nos acompanhado nesse projeto maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Samuel, boa noite, a paz do Senhor. É com grande satisfação ter você aqui novamente. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. A paz do Senhor, professor Gerson Frazão, e a paz do Senhor para você, que nos dá o privilégio de poder estar conversando com você, compartilhando com você essas porções da palavra de Deus. Nosso muito obrigado. Tivemos os acessos, aumentou os acessos nessas últimas aulas de Daniel, professor Gerson. Fiquei muito contente e nós louvamos muito a Deus pela vida de cada um de vocês que nos tem prestigiado com a sua participação com relação a este trabalho. Muito obrigado. Amém. Comente a nossa página do Facebook lá, adicione, se inscreva no nosso canal do YouTube, que vai ser de grande satisfação poder contribuir para o ensino da Palavra de Deus através desses vídeos. Professor Samuel, lição de número 2, estamos aprendendo aqui sobre o livro do profeta Daniel, a integridade moral e espiritual, o legado de Daniel para a igreja de hoje, E como o título da lição de hoje, nós temos a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. O texto áureo ele se encontra no primeiro capítulo do livro em estudo, no seu versículo de número 8, que nos diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. E em verdade prática, o comentarista da lição ele traz o seguinte pensamento: a integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Eu quero repetir essa verdade prática, professor Samuel, porque há uma grande verdade aqui. A integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Que lição maravilhosa que nós vamos ter aqui para estudar. Lição fantástica que temos mais uma vez hoje aqui. Tá certo, professor Samuel. E o que nós já começamos a aprender, professor Samuel? E a gente já pode entrar na explanação dessa lição que o senhor preparou aqui de bom para nós, que nós possamos compartilhar aqui aos nossos internautas que têm nos acompanhado nesse ciclo de estudo. O comentarista dessa lição, ele faz duas divisões, digamos assim, dessa lição que é estudada aqui. Duas divisões? Duas divisões. Certo. Na verdade, me perdoem, 3 divisões. Mas é que o tópico 2 e 3 acaba parecendo familiar um ao outro, por isso que eu disse 2. Mas na primeira parte ele faz uma retrospectiva histórica. Isso aqui é muito importante a gente comentar um pouco sobre isso daqui, para depois ele falar então sobre o caráter, a força do caráter e a atitude de Daniel e os amigos dele. Certo. E essa retrospectiva histórica que o comentarista faz, professor Samuel, o que a gente consegue aqui extrair e puxar de coisas edificantes para as nossas vidas hoje? Primeira coisa, na parte histórica, a gente revê aqui na primeira parte a situação moral e política de Judá. Certo. É muito importante a gente não confundir Israel com Judá. Não pode confundir. Tá certo. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, Na aula anterior, volte lá para assistir, nós explicamos bastante sobre essa divisão do reino norte, reino sul, Judá, Israel. Falamos um pouco sobre a origem do povo hebreu, até o significado da palavra hebreu, falamos aqui na aula passada, o comentário da lição anterior. Então não confundam, em nenhum momento dessa lição aqui, o autor vai dizer Israel, ele vai sempre dizer Judá.
porque é justamente o reino de Judá que está sendo atacado aqui por Nabucodonosor, não é mesmo? O reino de Judá, nesse instante aqui, o Nabucodonosor, o reino dele começa a crescer, começa a desenvolver bastante. O pastor Severino Pedro comenta em seu livro que a Batalha de Carquemes, que aconteceu em 605, é o que dá força, é o que faz com que Nabucodonosor cresça e fique um governo mais forte, mais poderoso. Então, ele vem para cima de Judá, é o que está mais perto para ele, é o que está mais na frente. Então, ele chega para atacar o reino de Judá, e ali estão os reis, o irmão, diz que eles são a deposição do seu irmão Jeoacás. Jeoaquim ascendeu ao trono de Judá. Então, Jeoaquim, ele é o rei agora de Judá, e agora é ele que vai começar, que vai perder, né, o seu poderio para Nabucodonosor. Houve aqui, nesse período aqui, uma aliança entre Judá e o Egito. Justamente as nações que o Senhor tinha como pagãs, que o Senhor não se agradava, né, não tinha como pagãs, justamente com elas, Judá começa a fazer aliança, né, ao invés de ser como um exemplo para outras nações, como comentamos aqui, ela acaba cedendo, e Nabucodonosor vem para cima deles e ataca o reino de Judá e acaba levando eles para serem escravos na Babilônia. Nesse período aqui, Daniel e seus amigos estão muito jovens, eles estão com aproximadamente entre 14 a 16 anos, diz pastor Severino Pedro em seu livro Daniel, versículo por versículo. Essa idade é muito interessante, né, professor Gerson? Então, um adolescente ainda, digamos, na segunda fase da adolescência, tem 3 fases, ele está na fase do meio da adolescência, entre 14 e 16 anos, e com essa dedicação que ele tinha, essa orientação, que isso é óbvio que vem de família, e vale destacar também que isso não é um privilégio de Daniel, essa questão do cuidado, esse estar ligado às suas raízes, isso é bem próprio do povo judeu. O povo judeu ele é um povo muito preso às suas origens, né? Por exemplo, o brasileiro, se eu vou com a minha esposa para a Inglaterra e começo a viver lá, e lá na Inglaterra nós tivermos um filho, ou qualquer brasileiro que tenha um filho que nasça lá na Inglaterra ou Estados Unidos, a gente fala assim: meu filho é americano, meu filho é inglês, meu filho é britânico. Judeu não. Aonde ele nascer, ele é judeu. Judeu americano, judeu inglês, então judeu alemão tem. Então, isso é próprio deles. Aquela região ali é uma região onde eles são muito presos à sua raiz, à sua história, mesmo a região afegã. Não me esqueço de uma reportagem onde a repórter Glória Maria, da Rede Globo, no Fantástico, ela estava fazendo um estudo sobre o povo afegão. E ela para o carro numa certa... Isso faz muitos anos, faz mais de 10 anos que eu vi essa reportagem. Quando ela abre o vidro do carro e pergunta para uma criança lá fora: viu, que país que é esse aqui? Olha, qualquer criança no Brasil ia dizer: isso aqui é o Brasil, né? Isso aqui é a Alemanha, isso daqui... Não, aquela criança respondeu assim para aquela repórter: este é o meu país, Afeganistão. Já é um jeito diferente de responder. Então, é muito próprio desse povo, do povo de Israel, daquela região. O povo está muito preso à sua raiz, à sua história. E essa identidade de Israel com sua nação, com o seu povo, com o seu Deus, com tudo, e isso aí vai refletir lá na frente, quando formos falar sobre o anticristo, né? Isso vai refletir bem lá na frente. Então isso é próprio. Daniel, embora tão novo, com 16 anos, ele tem muita convicção do que ele quer, ele tem muita convicção do que ele crê, do que ele acredita, e era costume mesmo daquele povo orientar mesmo seus filhos adolescentes a aprenderem a lei do Senhor, e era costume deles que aos 12 anos eles pegavam suas crianças, os judeus pegavam suas crianças ainda nessa idade, levavam ao templo para que elas fossem interrogadas pelos doutores da lei.
Não foi privilégio de Jesus, isso era um costume deles. Eles queriam ver se os pais lá em casa estavam aplicando e vivendo a lei, que a lei dizia que era para ensinar a palavra de Deus às crianças, andando pelo caminho, assentado, deitando. Então, vós incutirás, intimarás, vocês vão intimar os seus filhos a essa lei. Então, as crianças elas eram intimadas a guardarem a lei do Senhor. Então, intimar é diferente de pedir, né? Não faz o que quer, elas são intimadas a fazerem isso. Então, Daniel, quando ele é levado para a Babilônia, por Nabucodonosor, ele já vai com todo esse peso cultural. Então, ele está muito preso à sua raiz, preso à sua cultura, preso a seu Deus, preso à sua fé. Isso não vai deixar ele se desviar, embalar por qualquer movimento novo que ele veja lá na Babilônia. Então, esse contexto histórico ele é importante a gente destacar. Essa chegada de Daniel na Babilônia, junto com seus amigos, ela se dá dentro desse contexto cultural de ensinamento que Daniel recebia também dos pais dele. E isso vai fazer toda a diferença quando ele estiver lá andando no palácio do rei. Mas tem muito mais coisa gostosa para a gente compartilhar aqui também, professor Gerson. Certo. Então, Daniel, ele estaria talvez dentro desses 10 mil cativos que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Daniel está entre eles. Daniel e, claro, seus amigos também. Uma coisa interessante também aqui é que existe uma grande possibilidade de Daniel ter sido um eunuco também, né? Só que sobre essa questão do eunuco, eu vou falar sobre isso, no qual é o detalhe. Eu vou explicar um pouco mais só sobre a questão do eunuco, né? Então Daniel, ele tem essa possibilidade. Depois eu falo no qual é o detalhe, falo mais detalhes sobre o que era o eunuco, enfim, tudo mais. Então, na primeira parte da introdução, há esse contexto histórico, a chegada de Nabucodonosor, essa aliança de Jeoaquim com o Egito, esse enfraquecimento político, né, e moral também da nação de Israel. Isso vai influenciar sim em todo o comportamento do povo lá na frente. Então, dentre as listas dos reis que governaram Judá, começa com Saul primeiro, depois Isbosete, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão. Davi foi ungido em Judá, mas ele não exerceu o seu reinado de fato. Ele era muito novo. O reinado de Davi, professor Gerson, foi muito questionado. Davi não tinha porte nenhum de rei. Não tinha nenhum. Olhava-se Davi com uma certa desconfiança ainda, não duvidavam da capacidade dele. E só foi rei mesmo, assim, eu falo no sentido histórico, porque o Isbosete morreu, que foi o segundo rei de Israel. Isbosete morreu, e daí os anciãos foram lá e reconheceram. Mas daí já fazia um pouco mais de 10 anos que Davi já havia sido ungido em Judá pelos amigos dele lá. Então, considerando a unção dele em Judá, mas se for considerar a unção dele por Samuel, vai ter muito mais tempo. Então Davi não era um rei, o porte de um rei que o povo gostaria de ter. Pois bem, mas Davi foi um rei que agradou muito ao Senhor, agradou muito a Deus. E a Bíblia fala assim, professor Gerson, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa expressão, ela é complicada, porque como que pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus e fazer tanta coisa como ele fez? Como que a Bíblia pode dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que Davi aprontou aquela uma com o soldado dele e com a mulher daquele camarada? E por que ele é considerado assim? Davi não era perfeito. Quando a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, é porque ele tinha uma postura que agradava a Deus. Tinha fatos na vida de Davi que ele escapava dos seus inimigos por mera esperteza. Numa ocasião, eles cobriram a cama dele com um lençol, deixaram uma estátua ali embaixo e cobriram, e foram os soldados lá para matar Davi. E quando os soldados chegaram e levantaram a coberta, tinha um boneco lá. Então, Davi já tinha escapado, tinha fugido. Numa outra ocasião, Davi se fingiu de louco, começou a babar na frente do rei. Pegamos Davi, tá aqui. Davi começou a babar,
fazer um movimento de pessoa totalmente louca, assim, psicologicamente falando. E o rei falou: "Você já não me basta os loucos que eu tenho aqui no reinado, você vem me trazer mais um." E Davi, por muita esperteza própria dele, ele escapou de muitas situações complicadas. Mas o que eu acho interessante, professor Gerson, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele não atribuía essas libertações que ele sofria à esperteza dele. Ele não falava assim: "Olha como eu fui esperto. Olha, se não fosse a minha esperteza, eu não teria conseguido." Não, ele atribui todas as fugas dele, ele atribui a Deus. Ele agradece a Deus pelo livramento. Ele não diz que é pela capacidade dele, pela esperteza dele, né? Embora fosse muito esperto. Mas Davi fala que ele é segundo o coração de Deus porque ele atribui tudo a Deus. Isso agrada a Deus. Mas Davi não adulterou com a mulher de Urias? Sim. Agora veja vocês, quantas vezes mais você vê Davi fazer a mesma coisa? Davi, ele pegou um receio de fazer coisa errada e de pecar. Não era igual o crente de hoje, que você vai corrigir, diz: "Está errado, está errado, minha irmã, não faça assim, meu irmão, isso não agrada a Deus. O que você pensa que é? Eu sou dono do meu nariz, eu sou dona do meu nariz, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, líder não manda em mim." Davi não, ele aceitou a correção do soldado, do profeta Natan, que o corrigiu, e ele pega o medo de pecar, e ele chega um salmo que ele fala assim: "Senhor", parece que é o Salmo 18 ou 19, ele fala assim: "Senhor, me livra dos pecados que me são ocultos." Ou seja, se eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor e eu não sei disso, por favor, me perdoe por isso também. Então ele pega um trauma. Davi nunca mais pisa na bola, como diriam os jovens, com Deus, nesse sentido. Ele foi corrigido e ele não persistia no pecado e no erro dele. Quando ele se arrependeu disso, ele realmente se arrependeu. Ele não persistiu no erro que ele cometia. Então, por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele agrada ao Senhor, ele agrada a Deus. E tanto é que essa degradação moral e política, ela vai acontecer bastante no povo, em relação aos reis que vão governar o reino a parte de Israel, porque Davi será um tipo de padrão de reinado a ser seguido. Então, cada vez que o rei foge do padrão, olha só, 1 Reis 11, versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, a degradação moral e política que acontece aqui nesse texto, que eu vou fechando essa introdução aqui, ela passa a ter Davi como um padrão de tipo de reinado que agrada a Deus, né? E isso acontece várias vezes na Bíblia, quando um rei segue Davi e foi segundo Davi, não foi como Davi, e sempre Davi passa a ser um padrão. Como os reis perderam este padrão, professor Gerson, nessa retrospectiva histórica, deixaram de obedecer aquilo que Davi havia sido como um rei, então a situação moral e política de Judá começa a abaixar, o nível começa a abaixar, até que chegamos em Jeorão, chegou num nível de reinado tão baixo, que diz a Bíblia assim, de Jeorão, que quando ele morreu, diz a Bíblia, que ele morreu sem deixar saudades. Ninguém sentiu falta de Jeorão. Então, é bem aquela história. Alguém fala assim: tal pastor, tal igreja. E não é que é verdade? Tal líder, tal igreja, tal dirigente, tal igreja. A Bíblia fala lá em Provérbios que quando um justo governa, quando um justo levanta, o povo se alegra. Então, esse descuido, esse relaxo dos reis que sucederam Davi, eles deixaram de olhar para Davi como um referencial para eles, acabou
servindo para enfraquecer a nação. Talvez muito da situação de igrejas um pouco fracas hoje seja porque nós deixamos de olhar para aqueles heróis da fé de verdade, deixamos de olhar para eles. Agora os ícones do mundo gospel não sabem o que é uma vida no altar, não sabem o que é consagração, hinos feitos hoje que qualquer um faz um refrão e repete 30 vezes, fica com aqueles, chamam de espontâneo ensaiado, né? Espontâneo ensaiado. E aquelas mensagens, aqueles líderes que realmente se entregaram e buscaram mesmo ao Senhor de fato, tinham comunhão com Deus, deixaram de ser o exemplo para a nossa geração. Então isso enfraquece também. Então os reis de agora enfraqueceram, porque não olhavam mais para o começo, o princípio de tudo, como era, no caso, Davi, um referencial para ser seguido. E isso enfraqueceu o povo. Então, após essa introdução que nós fizemos aqui, relembrando alguns fatores históricos que podemos observar pela Bíblia, que contribuíram para enfraquecer o povo de Judá e facilitar as coisas para o Nabucodonosor, que chegaria ali logo em seguida, nós partimos agora para falar na parte 2. Parte 2 e 3 da lição acabam sendo muito parecidas, quando vai falar sobre a força do caráter, né? O caráter de Daniel e de seus amigos acaba sendo demonstrado pela pressão cultural que eles sofreram quando chegaram na Babilônia. Então, houve aqui uma tentativa de aculturamento dos jovens hebreus, né? E eles eram formados em letras. Desculpa, professor. Letras. Ele fala no capítulo 1 aqui, nas letras, né? Então, era a formação deles, com certeza tinham que ler aqui muita coisa relacionada à cultura do povo babilônico. Não tenham dúvidas de que tiveram que se debruçar diante de romances inteiros escritos pelos escritores daquela região. Eles tiveram que ter contato com aquela cultura. E esse contato que eles tiveram com a cultura babilônica não afastou Deus deles, né? Tem alguns irmãos que acham que se você tiver contato com a cultura, né, com a leitura de algum livro, um romance ou tal, que não seja um livro bíblico, você pode perder a fé ou abalar a fé, ou você vai desviar se você ler. Só se você for muito besta mesmo, mente muito pequena, para ler um livro e aquele livro ali fazer você apostatar a sua fé, né? Eu li Dan Brown e não me diminuiu em nada, não abateu em nada, né? Quando o livro veio, em nenhum momento minha fé foi enfraquecida pela leitura daquele livro, como muita gente diria que aquilo aconteceria. Então, para quem é muito embalado, tudo que vê vai no embalo, é bom não ler mesmo não, tá? Então, houve essa tentativa de aculturar, então, os jovens hebreus. E a primeira coisa como eram jovens muito bons, aonde chegavam, eles se destacavam, eles estavam sempre acima da média, né? Tanto que quando Nabucodonosor vê esses moços servindo a Deus, ele pensa assim, que desperdício. É um desperdício esses jovens tão bons e tão capazes como eles são ficarem aí servindo a esse Deus, o Deus de Judá, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Então, vamos trazê-los para o nosso lado, né? Estão perdendo o tempo deles aí nessa congregação. Vamos trazê-lo para cá. Muitas vezes o inimigo usa isso aí também, né? Uma vez um jovem com um talento bonito para tocar, para cantar, ou para ministrar, ou para falar, o inimigo olha lá e fala, que desperdício, podia ser um orador aqui nesse evento, né? Podia ser um músico aqui nesse bar aqui, podia tocar na noite aqui no nosso, né? E aí acaba o inimigo ver esses talentos e puxa. E temos na história, né, muito exemplo de gente talentosíssima que cantavam e tocavam em igreja e foram tocar lá fora, acabaram saindo da igreja. Exemplos? Elvis Presley, U2,
Exemplos de homens que tocavam muito bem, Vox, né? que tocavam em igreja, mas acabou que quando o mundo viu o talento deles acima da média, trouxe eles para o lado de lá, e de lá não quiseram mais voltar, né? Acabaram se iludindo mesmo. Como tem a história de lá que vem, tem a história daqui que vai também, né? Mas esses moços, eles tinham uma desenvoltura tão grande, um compromisso tão grande, que eles acabaram que o rei queria tê-los ao lado deles, tanto que começa a trocar os seus nomes, e começa a dar a eles nomes babilônicos. A Daniel, Ananias, Misael e Azarias vai se transformar para o rei em Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abedênego. E um dos significados que eu estava observando aqui para Mesaque, que a gente não observou isso em outra literatura, o pastor Severino Pedro comenta isso, eu achei interessante. Mesaque significa assim, na língua semítica, olha isso. Mesaque significa na língua semítica, abre aspas, tenho pouca importância, fecha aspas. Olha, jovens tão valorosos, com talento tão bom, com tanta coisa para fazer para o Senhor, agora no mundo largado, tenho pouca importância, né? O inimigo roubando os valores que eles tinham, né? Ou sendo seduzidos para perderem os valores que ele tinha. Não tenho importância. Olha que absurdo, jovens tão talentosos como eram esses. Interessante que a paz, professor Samuel, que acaba colocando o nome dos seus filhos como esses jovens aí, né? Na ignorância, acaba colocando o nome dos filhos de Sadraque, de Mesaque e Abedênego, ou Abednego, né? Que significa servo de Nebo, que era o nome de lá. Então, às vezes, a gente não vê o significado do nome e coloca cada nome estranho, né? Nome sem sentido. Se fôssemos ver o sentido histórico daquele nome, não o colocaríamos no nosso filho ou na nossa filha. Então, começa essa troca de nome para eles, para ligar eles à cultura babilônica. Então, mas a força do caráter deles, mesmo eles pensando assim, não fez com que Daniel, Ananias, Misael e Azarias deixassem a Deus, parassem de servir ao Senhor. Eles estavam compromissados com Deus, eles não abriram mão de nada do que Deus tinha para eles. E a força do caráter foi o que predominou aí a eles não fazerem isso, né? Sim, era difícil recusar, irmãos. Às vezes você chega em algum lugar, você fica constrangido de recusar alguma coisa na casa de alguém. Toma um pouquinho aqui, toma. Irmão, como você vai e pega. Obrigado. Há casos de irmãos que ficam ofendidos se você não aceitar alguma coisa que ele ofereça para você. Então, pensem os irmãos, como que não era difícil para Daniel, Ananias, Misael e Azarias não aceitar as propostas do rei, né? Não aceitava presentes, não estava no meio da festa. No meio da festa que teve lá, que Beltesazar fez, quando apareceu a escrita na parede, e precisou de um intérprete para entender aquela letra, tiveram que buscar Daniel em casa, ele não estava na festa, né? Aí que foram buscar, mas Daniel não estava no meio da bagunça ali, né? Ele estava longe dali. Mas pensem enquanto isso não diminuía, assim, moralmente falando, em relação à visão dos babilônicos, não diminuía Daniel. Quem que esse camarada pensa que não se mistura, não está aqui. Mas como que eles vão superar Daniel em alguma coisa, sendo que Daniel, a Bíblia fala assim, que ele era 10 vezes mais sábio do que os sábios que tinha na Babilônia. Então, era um isolamento, mas eles se preparavam muito bem também. Então, Daniel ele se afasta, mas ele está muito na frente daqueles jovens da Babilônia. Então, recusar uma proposta do rei, não aceitar o alimento do rei, tanto é que Aspenaz ficou com medo do rei saber. E tem mais uma coisa, a Bíblia fala assim que não aceitou comer da ração diária. Aí tem um negócio, como assim ração? Alguém fala,
comia ração. Ração não é uma comida de bicho. Esse negócio de comer ração, eu acho interessante também. Tem uma expressão que está na Bíblia que fala assim de esterco de pomba. E dizia que comiam esterco de pomba numa certa ocasião na Bíblia. Eu já te digo o capítulo e o versículo. E alguém fala, você está vendo só, irmãos? Eles tinham que comer cocô de pomba. Não, nada a ver, irmão. Nada a ver. Quando a Bíblia fala isso, de comer... Deixa eu achar aqui para vocês a questão do esterco de pomba, como alguém já colocou. Então, quando fala assim dessa ração diária, né? E no capítulo 1:5 fala lá, e o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei. Então, esse ração aí, é que a gente fala hoje, ração, uma comida para animais, para bicho. Não era o caso ali, é um costume de dizer ração, né? Dizemos ração para uma comida que vai para um cachorro, por exemplo. Mas ali era o alimento. Então já vi alguns irmãos falarem também sobre a questão do esterco de pomba, que a Bíblia cita isso em 2 Reis 6:25. Mas esterco de pomba ali do 2 Reis, já vi irmãos falarem, olha como estava difícil, irmãos, eles comiam o cocô da pomba, né? Não, nada a ver. Não ia comer cocô de pomba em hipótese alguma. Acontece que esterco de pomba é o nome que se dava a um tipo de grão que existia na época. Não tem nada a ver com comer o cocô da pomba, como eu já vi muita gente pregando e falarem isso, tá? Esterco de pomba é um tipo de grão, não tem condição de comer esterco de pomba nem com açúcar, nem coberto de chocolate, meu irmão. Não desce esterco de pomba, tá bom? Então é um costume que eles tinham de dizer isso. Não, 2 Reis 6:25 fala sobre esterco de pomba. Aqui no capítulo 1:5 de Daniel fala sobre ração de cada dia. E fala que João Batista comia gafanhoto também. Não é que ele saia batendo com chinelo gafanhoto na grama e mastigando gafanhoto como se ele fosse um bicho, né? Isso era tratado, meu irmão. Isso era cuidado. Tem irmão que gente, quando era criança, eu lembro que eu comia saúva, né? É tratado com farinha, assado, tudo mais. Quando o João Batista comia gafanhoto com mel, isso era um prato, isso era tratado. Não pense você, João Batista com um pedaço de chinelo na mão, agachado numa grama, batendo para matar grilo e comendo como se... Pelo amor de Deus, aí você está esculachando com o profeta João Batista, tá bom? Então, o alimento que ele recusa do rei, esse manjar, essa ração, manjar talvez seria até a palavra mais adequada, culturalmente falando agora, né? O manjar, o banquete do rei, que ele se recusou a se alimentar. Interessante, professor Samuel, que a lição ele vai falar do caráter ilibado desses jovens e fala que é mediante a educação e testemunho que eles observavam dos seus pais, né? Sim. E aqui às vezes a gente tenta só restringir ao pai biológico, ao pai e à mãe, né? Mas em relação ao profeta Daniel e aos jovens que foram com ele ao exílio, a gente entende, professor, que pais aqui também é a nação, era o pessoal que ele convivia, era o pessoal que ele estava ali, e entre os costumes deles, a sua nação mesmo, propriamente dita, né? E muitas vezes a gente está envolvido na nossa igreja, no nosso trabalho, e a gente só tem aqui os nossos costumes e a nossa devoção inserido dentro da congregação, inserido dentro da igreja. Aí vai o jovem, e não é só jovem, viu, professor Samuel? Tem gente adulta, madura, fazendo isso. Vai lá para um retiro, vai lá para férias, final de ano, esquece todos os princípios que aprendeu dentro da igreja, que crente não faz isso, não faz aquilo, aí longe da vista dos pais, ou seja, longe da vista daqueles que estão ali, que poderiam, eu não vou fazer isso aqui porque o professor Samuel está me olhando, mas os olhos do Senhor, eles acampam diante de nós, né? E a gente vê aqui Daniel e esses jovens, que eles tinham esse caráter libado, mediante essa força que eles tinham, esse testemunho dos pais, né? Não, mesmo distante, guardaram. E eles, professor Gerson, Daniel e seus amigos, que eu agora falo de Daniel, porque Daniel ele tem um destaque maior do que dos seus outros amigos, ele soube escolher seus referenciais, né? Além dos seus pais, nós vemos assim
o que ele está lendo, o que ele está comendo, literariamente falando. É só você ver o capítulo 9. Ele estava lendo Jeremias. Olha quem era o pai na fé dele, olha quem era o referencial para ele. Era Jeremias, né? Um homem extremamente compromissado com o Senhor. Daniel se debruçava lendo os livros de Jeremias. Então, eu vejo algumas pessoas têm dificuldade de encontrar bons exemplos para serem seguidos, e eu, às vezes eu fico observando Ló na Bíblia. Ló na Bíblia, ele tomava café com ninguém mais, ninguém menos que Abraão, né? Ele estava todos os dias tomando café da manhã com Abraão e Sara. Ele estava tomando café e conversando com o pai da fé, todo dia. Então, pense qual era o diálogo à mesa de Abraão. Ló sentado ali, aquele cafezinho na mesa, aquela manteiguinha, aquele pãozinho quentinho, e lá parava Abraão, aquele senhor de idade bem avançada, e dizia para aquele menino, Ló: meu sobrinho, essa noite o Senhor me apareceu. Verdade, tio? E tomando o café dele. Mas como é que foi isso aí? Ele disse que eu serei pai de uma multidão. Veja você. E Ló estava todo dia com Abraão e Sara ouvindo essas histórias. Mas Ló não conseguiu ver em Abraão e Sara um exemplo que valesse a pena seguir. E tanto é que Ló vai parar onde? Em Sodoma e em Gomorra. Então, quer dizer, tem muitos jovens que têm pais e mães com uma devoção espiritual de fazer inveja. Também. Uma devoção espiritual muito grande e consegue se desviar, consegue sair fora, consegue cair no mundão, consegue chegar em casa fumando maconha, sabe? Mãe de joelho orando, pai devoto na fé e tudo, e consegue falar palavrão dentro de casa, sabe? Então tem gente que mesmo tendo pais que são... Eu não gosto daquela frase que usa muito em campanha por aí, que fala assim: mães de joelhos, filhos em pé. Nem sempre, né? Nem sempre. Tem muita mãe de joelho com filhos assim, obstinadamente teimosos, rebeldes declarados à igreja e a tudo que a igreja oferece. Rebeldes assim, nem declarados à igreja, tudo que a igreja não presta. O bar presta, a igreja não. Mas a igreja tem coisa errada, no funk não tem. Mas tem pastor que eu não concordo, e tem funkeiro que você concorda. Então, você vê na Bíblia homens e mulheres tementes a Deus com filhos desviados. Vamos aos exemplos? Samuel, o profeta Samuel. Quem mais? Jó. Que pai! Que paizão! Que paizão que não era Jó. A Bíblia fala, pastor Gerson, que ele acordava de madrugada, os filhos na balada, fazendo um turnê. A Bíblia usa essa palavra, turno. Eles ficavam nas casas uns dos outros, passeando, só festa, só tudo. E a Bíblia fala que Jó, de madrugada, oferecia sacrifícios a Deus. E dizia a ele: pelos meus filhos, para que se porventura eles fizeram alguma coisa que não agradou ao Senhor, eu quero aqui oferecer sacrifício por ele. Que pai que faz isso hoje? Acordar toda noite de madrugada, né? Pelos filhos e tudo mais, né? Em outras situações temos pais, filhos que se desviaram e em tempo conseguiram, voltaram. A clássica, a história de Agostinho, o bispo de Hipona, né? Estava desviado quando era ainda um jovem, e a mãe dele, quando a mãe dele que vai orar por ele, ela chega para aquele líder religioso e fala assim: ore pelo Agostinho, ore por ele, para que ele volte para Deus. Então ela pede oração por ele. Aquele religioso olha para aquela mulher e não ora por Agostinho. Ele fala assim para ela: pode ir embora, fica tranquila, o seu filho será salvo
E aí vem uma frase que ficou muito famosa. O próprio Agostinho conta isso em seu livro Confissões. A frase é esta, dizia aquele religioso para a mãe dele: o seu filho será salvo, abre aspas, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Fecha aspas. Mas aqui temos o Daniel, que ele viu nos seus pais bons exemplos e também procurou em outros lugares bons exemplos também. No caso, Jeremias. Isso molda o seu caráter. Isso faz dele um jovem acima da média. Isso faz dele um homem de fé. Isso faz dele um homem num nível espiritual acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Isso faz dele um homem realmente compromissado com Deus. Um homem que vê coisas que está fora do tempo dele, né? Imagine vocês quando ele vê o ancião subindo, né? Onde é que ele está? Se ele vê o ancião subindo, ele está em cima, né? E vê o ancião subindo, né? O João no Apocalipse, ele vê já Jesus sentado no trono. A igreja no Atos 2 vê Jesus subindo. O mesmo momento histórico, em 3 situações diferentes. Daniel vê de cima para baixo, João vê de cima, de frente, face a face com Deus, o povo vê aqui embaixo, subindo. Então, é de tirar o fôlego, né? É tremendo, é fora de série. É porque Deus leva Daniel para situações assim especiais, ele tá acima ele é fora da média, ele é fora do normal. E o que eu percebi que lendo esse livro, professor Samuel, Nabucodonosor logo identificou quem era Daniel. Ele falou: não vai ser fácil não. Não vai ser fácil porque ele queria, como o senhor já citou, trazer esses jovens para perto deles, né? Que eles eram diferentes, acima da média. E eles perceberam o caráter de Daniel e dos outros jovens, falou: não vai ser fácil tirar a cultura deles e moldá-los ao meu modo, vamos dizer assim, né? Manda eles para uma faculdade de 3 anos lá, tentando fazer, quem sabe, talvez uma lavagem cerebral em Daniel, que influenciou. Não tem jeito. Não deu certo. Nem suborno eles aceitam, né? Tem outra passagem, quando Belsazar oferece os presentes, fala assim: os presentes pode ficar para o senhor. Não estou precisando de presente. Que presente será que o rei ofereceu para ele? Será que era mais uma caneta igual essa daqui? Né? Um presente de um rei, né? Que não era esse presente. Ele falou: não, mas tem presente aqui. O presente pode ficar para o senhor. Oferece para outro. Né? Não se deixa, essas coisas ele não troca a sua moral, não troca a sua história por barganha, por porcaria, por ofertinha, né, do inimigo, não. O negócio dele é com Deus mesmo, não se vende. E tem muitos aí que parece gente alienada, né? Passarinho, a gente fala no cabecinha fraca. Pega o passarinho e às vezes eles querem mudar o passarinho, fazer com que ele coloque um canto e bota o CD lá. Dá 6 meses o passarinho tá cantando igualzinho o CD. Tem passarinho que é difícil, professor Samuel, que fica lá 1 ano, aí o pessoal fala assim: esse aqui não é miolinho mole, esse aqui não dá para fazer a cabeça dele. Mas o passarinho que é feito a cabeça lá, que coloca o CD e tal, fala que é miolinho mole, facinho de mudar. Tem tanta gente miolinha mole por aí. Você vê quando foram oferecer o presente também para Eliseu? O rei foi lá oferecer, o soldado foi oferecer, o capitão foi oferecer o presente para ele. Ele falou assim: não, nem pegou os presentes. Mas o Geazi foi. Geazi foi lá atrás do comandante e falou: viu, o meu senhor falou que ele quer sim umas troquinhas de roupa, ele vai querer aquela do Dalina ali, vai querer aquela bolsa da Dolce Gabbana também, ele vai querer aquele sapato da Democrata, ele vai precisar sim, ele vai até pregar no congresso, ele vai precisar disso daí, né? Aí ele voltou, né? Geazi voltou, voltou e Eliseu pergunta: onde você foi que o meu coração não foi com você? Né? Quer dizer, aceitando suborno, aceitando o presente, sabe? Até pro presente, tem pregador que tem uma mensagem para pregar, se pagar um pouquinho mais, é bênção para todo mundo, é revelação para todo mundo. Eu cheguei a ser proibido de pregar numa igreja, não digo aonde,
Fui proibido porque o irmão ficou bravo porque eu não revelo. Não profetiza? Ele falou assim, o irmão Samuel não pode pregar porque ele não revela. Não revela. Ele queria um que revelasse, né? Então... Ainda bem que você foi proibido de pregar. me proibiu de pregar lá, né? Então, mas Daniel não se deixou o caráter dele. E alguém falou assim, mas o que é caráter? Eu gosto de uma palavra que define o que é caráter. Caráter é uma frase que eu não sei de quem é, não é minha, mas eu gosto dela. Abre aspas. Caráter é aquilo que você é no escuro. Fecha aspas. É isso. Caráter é aquilo que a gente é quando a luz está apagada. Interessante, muito bom. Né? Muito bom, né? É aquilo, não é o que dizem que eu sou, né? É aquilo que eu sou de fato. Isso é caráter, né? Não é o que dizem, o que pensam de mim. Caráter é o que nós somos de verdade. Quando apaga a luz do seu quarto, quando apaga o que eu sou? Enganei quantos hoje? Menti para quantas pessoas? Passei quantos para trás? Qual é o meu caráter? Né? Isso é caráter, é o que você é no escuro. Maravilha, que lição tremenda. Daniel é incrível, vem ensinando muita coisa pra gente. E, professor Samuel, a gente vê, inclusive eu comentando no início da aula, que eu estava fazendo análise desses 4 trimestres da lição da CPAD e percebi que houve uma coerência em relação a todos os assuntos abordados nesses 4 trimestres. Sim. A gente, no primeiro trimestre, a gente aprendeu sobre uma jornada de fé. Fez lá aquela análise da ida do povo de José para o Egito e depois o povo de Israel, né? Os filhos de Israel tudo para o Egito, a saída do êxodo, a saída do Egito. No segundo trimestre, a gente aprendeu sobre os dons ministeriais, os dons espirituais. E agora, nesse último trimestre que passou, foi maravilhoso. Aprendemos sobre os ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica e tudo tendo uma conexão, tudo tendo uma coerência, um assunto com o outro, né? Sim. E por último, agora estamos aprendendo sobre a integridade moral e espiritual e o legado que Daniel, como um homem que não tinha um compromisso, vamos dizer assim, sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, não tinha um compromisso, e Deus escolhe ele no meio de um exílio, Deus escolhe ele no meio de um processo de que Israel estava passando, o povo de Judá estava passando, né? E pinça Daniel como uma pessoa de um caráter formidável, forte, que não se vendia, não se prostrava diante dos costumes pagãos, e ele ali firme. Ele poderia ir para a cova do leão, ele poderia ir como os amigos dele foram, para o meio da fornalha de fogo ardente, mas não se dobravam, não se prostravam e não pegava qualquer ondinha por aí, professor Samuel. Tinha um caráter firme. E a gente aprende isso de uma forma muito maravilhosa com essa lição, com esse trimestre que a gente está abordando aqui, né? A atitude de Daniel, professor Samuel, e os seus amigos, nós já estamos aqui? Já estamos aqui. Eu vou destacar apenas uma parte aqui, tem muita coisa aqui, né? Quando ele fala assim, ele propôs em seu coração, eu gosto muito de destacar aqui sempre a graça de Deus sobre Daniel, né? Entendamos que era um propósito impossível de Daniel cumprir, tanto era impossível que o próprio Deus o socorreu, deu a ele graça para que ele pudesse cumprir aquele propósito. Não era só ter propósito, não era só ser determinado, mas precisava que essa determinação, esse propósito tivesse a aprovação de Deus. Tem muita gente que nunca sentou num banco de igreja e tem muita determinação para fazer o que faz, né? São determinadas, têm propósitos, concluem o que começam. Então, o que salva Daniel, o que ele faz com que ele consiga cumprir o seu propósito, era porque o propósito dele agrada a Deus. Interessante, quando ele estava com 16 anos, o exílio dura 70 anos. Então, quando o exílio termina, ele está com de 80 para cima. Certo. Né? E lá na frente, quando a Bíblia fala assim, o anjo vem para ele e fala assim, olha Daniel, o Senhor tem ouvido a sua oração desde o dia que você propôs em seu coração. É interessante, né? Daniel já bem velhinho, aquela dentadura no copo, né? Aquela pastilha de corega tabs para colar a dentadura na boca para poder morder uma maçã, né? E Deus, na velhice dele, respondendo a oração que ele tinha feito quando ele tinha 16 anos.
né? Quando ele ainda era um adolescente. E Deus lá na frente, na velhice dele, Daniel colhendo coisas que ele plantou quando ele ainda era um adolescente da segunda fase, né? Então quem dera todos nós possamos colher quando a gente estiver lá com 80, 90, vai chegar em 90, pastor Gerson? Deus sabe, Deus sabe. Tá na mão dele. Faz que nem o profeta Ezequiel, né? Poderá viver esses ossos, Senhor? Tu sabes, né? Deus sabe. Mas quem dera nós chegarmos nessa idade bem avançada, olhar para trás e poder colher coisas boas que plantamos quando ainda tínhamos 12, 13, 14, 15 anos de idade, né? Que muita coisa vai refletir lá na frente, né? Então, por isso, Daniel, ele tem esse propósito, ele propõe no seu coração. Segundo, um modelo de excelência. Um modelo de excelência, não ser bom. Não tem lugar mais para o bom no mundo de hoje. Hoje só tem lugar para os ótimos, para quem for excelente no que faz. Daniel, ele quer ser excelente. Às vezes a gente quer oferecer para Deus só o pior. Ah, irmão, eu vou cantar aqui mesmo. Eu tô com a garganta ruim. Não, olha, eu tô mal. Não passei uma prova o dia hoje. Eu tô com dor de garganta. Eu tô enfermo. Tive um dia difícil. Eu tô doente. A voz tá nem saindo. Mas eu vou cantar porque é para Jesus mesmo, né, irmão? Então, para Jesus o pior. Para Jesus, pega a guitarra com uma corda só, pega o pandeiro que só com o aro, né? Pega um banco caindo nos pedaços, é para Jesus. Jesus tá bom, né? Para Jesus tá bom, né? E Deus deu para nós o melhor. Jesus deu para nós o melhor, sempre melhor, mas nós queremos entregar sempre o pior para Deus. Às vezes a gente entrega o pior até de nós mesmos para Deus. Quando a gente está numa situação pior, a gente entrega isso para Deus. E quando está numa situação melhor, a gente esquece de Deus, né? Está no pior, ore por mim, irmão. Ponha o meu nome na oração. Aí Deus abençoa, ajuda, some. Ah, mas cadê aquele irmãozinho? Mas cadê aquela irmã que estava? Rapaz, sabe que eu nunca mais vi? Pois é. Então, um modelo de excelência, ele entrega o melhor para Deus. Daniel, ele quer fazer sempre com excelência, com o melhor. Tudo que ele faz com o melhor, com o seu melhor. Então, um modelo de excelência. E por aqui, eu já começo assim, a pensar os finalmente dessa lição, essas atitudes dele. E é isso, irmão. É isso que o mundo quer de nós. Não existe crente barraqueiro. Eu sempre destaco isso. Tem barraqueiro que fala que é crente. Mas a Bíblia fala assim, que dos que servem a Deus, lá em Hebreus fala assim, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, né? Digamos, vamos contextualizar isso aí para os crentes hoje. Mas de vocês, irmãos, que publicam mensagens na sua rede social de Facebook, irmãos que administram suas comunidades no WhatsApp, esperamos coisas melhores. Mas de vocês, irmãos da igreja moderna, atual, vocês cantores, pregadores, que dizem que temem ao Senhor, esperamos coisas melhores, coisas próprias, coisas que acompanham a salvação, né? Tem muita gente que estão na igreja, entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nelas. Não tem um modelo, um padrão de comportamento excelente para agradar a Deus. Infelizmente, isso é uma verdade. E temos aqui Daniel como um exemplo para nós, a ser seguido por todos nós, de alguém íntegro, que não se contaminou, que é um modelo de excelência, um modelo de integridade no meio de uma comunidade corrupta. E tem assim, a gente vê, mas é porque o patrão mandou eu fazer isso aqui, né? A gente lendo aqui, o comentarista da lição, ele fala, né? Daniel, ele tinha a convicção de que alimento algum, por melhor que fosse, teria mais valor que o relacionamento dele entre Deus. E às vezes a gente fala, mas o patrão mandou eu fazer isso aqui.
Até que ponto a gente vai obedecer o nosso patrão? Até o ponto em que aquela ordem não vai interferir no nosso relacionamento com Deus. Até que ponto eu vou fazer isso aqui para com uma pessoa? Até que o meu relacionamento com Deus não seja afetado, professor Samuel. Porque às vezes, mas eu estou debaixo de ordens. Não, ordem alguma pode prevalecer a ordem de Deus na vida nossa. E a gente vê isso aqui muito maravilhoso no ensino de Daniel, professor Samuel. Eu aprendo muita coisa aqui. O senhor tem alguma coisa a concluir para a lição, que nós possamos fechar aqui e poder concluir com essa lição? Tranquilo. Por último, Daniel sendo íntegro numa sociedade corrupta. Ou seja, a espiritualidade e o crescimento espiritual de Daniel não dependia do contexto em que ele estava inserido. Interessante, muito bom. Eu oraria mais, mas olha, chego no culto, ninguém está orando, também não oro. Eu até chegaria ao culto às 7, eu até lembro que há 1000 anos atrás a gente dobrava o joelho antes do culto começar, mas eu não vou fazer isso porque ninguém faz. Então, a tua espiritualidade, a minha espiritualidade não pode depender dos outros. Nós temos que buscar a Deus, né? Se chegar no culto ninguém quer dobrar o joelho para orar, dobre você. Eu vou dobrar, né? Vamos nos dobrar, não vamos deixar que a frieza dos outros interfira a nossa espiritualidade. Se ninguém faz, vamos nós fazer então. Não vamos deixar que a sociedade venha dizer para nós, ou interferir a nossa espiritualidade. Se a gente for esperar os outros servirem a Deus de maneira correta para a gente poder fazer igual, meu irmão, Jesus volta, a gente vai estar aqui na fila para receber a marquinha da besta na mão, porque isso nunca vai acontecer. Professor Samuel, é uma lição muito maravilhosa. Nós aprendemos aqui sobre a firmeza, o caráter moral e espiritual de Daniel. Você, aluno, você que está nos acompanhando, você professor, prepare a sua lição debaixo de oração, debaixo da graça de Deus. Continue orando por nós para que Deus possa continuar nos ajudando no ciclo desses estudos e que no domingo da manhã você possa dar uma boa aula, né, em cima dessa lição. E é o que nós aqui, né, professor Samuel, de palavras abertas, agradecemos aos nossos internautas que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.